estudo que foi feito com a participação de vários pesquisadores da nossa instituição, do IPEA, mas também colegas pesquisadores estudiosos de fora do IPEA, que fazem parte da rede do Sociocom, que é um grande parceiro, e o professor Marcos de Mello é um entusiasta desse tema e um dos nossos orientadores desse trabalho. Essa pesquisa foi desenvolvida e ela está na sua etapa ainda preliminar, nós teremos continuidade desse trabalho. Foi desenvolvido porque nós partimos do pressuposto que há, na verdade, dois novos elementos que reestruturam a dinâmica capitalista global. O primeiro elemento que reestrutura o desenvolvimento capitalista está associado a uma mudança do centro dinâmico, um deslocamento do centro dinâmico da economia mundial. Isso não é novidade, evidentemente, mas é um acontecimento que ocorre poucas vezes nos últimos 300 anos. Nós estamos assistindo, na verdade, um deslocamento do centro dinâmico dos Estados Unidos para a Ásia. Há sinais crescentes de decadência do Império Norte-Americano e que abre as possibilidades, especialmente a partir da crise de 2008, a possibilidade de nós termos um desenvolvimento policêntrico, não mais uma unidade, um único centro dinâmico, mas a possibilidade, portanto, de termos novas polaridades do ponto de vista da dinâmica do crescimento da economia mundial. Evidentemente que a Ásia sai com mais força, mas não há dúvida que no âmbito do continente americano, aqui no sul do continente americano, o Brasil tem uma oportunidade inédita. Nós estamos assistindo, e é uma parte, inclusive, do trabalho, trata das oportunidades dos chamados países baleias, países de dimensão figurada, como do Brasil, como da Índia, como da China, que são países de dimensão continental, países com grande população, com um enorme mercado interno, e têm sido justamente esses países responsáveis pela recuperação da economia mundial. Esses três países são as locomotivas atualmente do mundo. Essa é a primeira vez na história do capitalismo, desde 1923, que uma saída de crise vem se dando por meio do impulso de economias não desenvolvidas, de economias de grande porte, como é o caso dessas três economias que nós estamos falando. Então, nós estamos, do ponto de vista histórico, numa oportunidade singular para o Brasil ajudar a liderar um novo projeto de desenvolvimento que não seja mais a repetição do passado. Então, esse ponto de vista da oportunidade histórica, e historicamente o Brasil se colocou muito bem nos momentos de crise do capitalismo global, seja na Grande Depressão de 1873 a 1896, quando nós fizemos várias reformas, como por exemplo foi o fim do trabalho escravo, o fim do Império, a instauração da República, o estabelecimento de uma Constituição relativamente avançada em 1891, embora a ausência de uma convergência política nos fez retroceder 30 anos durante a República Velha. Durante a crise, a Depressão de 1929, também o Brasil soube construir um outro projeto de desenvolvimento que significou o abandono da sociedade agrária, predominante até a década de 30, e a rápida passagem para uma sociedade urbana industrial. É claro que com muito autoritarismo, conservadorismo, sem grandes reformas, que nos fez ser esse país não é tão discrepante, com tanta desigualdade e uma enorme desconexão entre o avanço econômico e o avanço social. Mas não há dúvida que nesse início do século XXI, dado esse primeiro aspecto a ser relacionado, diz respeito, portanto, ao deslocamento do centro dinâmico, uma oportunidade inédita para países de dimensão maior, de grande escala, como é o caso brasileiro. Mas isso, evidentemente, tem dificuldades de se viabilizar, tendo em vista o fato que nós estamos diante de uma transformação no capitalismo que se dá através de um processo de hipermonopolização do capital, ou seja, um movimento de concentração no setor privado. Qualquer setor de atividade econômica que nós venhamos a analisar, nós vamos ver que são cada vez menos empresas, e certamente grandes empresas, e a radiografia do setor de comunicação e telecomunicações mostra perfeitamente isso no Brasil, um processo de hipermonopolização que está em curso no Brasil, mas também no mundo. E isso, evidentemente, gera um enorme desbalanceamento entre o poder privado e o poder público. E coloca em xeque, certamente, a democracia, na medida em que o poder privado passa a ter uma capacidade enorme de definir a produção, a escala de produção, o tipo de produção, e ao mesmo tempo, pela própria natureza da crise de 2008, nós observamos que essas empresas são tão grandes que não pode quebrar sob o risco de colocar em bancarrota o sistema econômico.
de tal forma que o Estado passou a ser parte da configuração desses grandes negócios. E isso significa também crescente disputa pelo fundo público. Vamos lembrar que até a crise de 2008 predominava o receituário neoliberal, dizendo que o bom comportamento da economia era a economia com equilíbrio fiscal, a economia sem déficit, não é? E, portanto, não poderia haver recursos para a saúde, para a educação na quantidade adequada, porque precisava predominar as contas públicas equilibradas. Bom, bastou vir a crise que não voltou um recurso para os grandes negócios, fora do Brasil e também no Brasil. Ou seja, o Estado passa a ser sócio desses grandes empreendimentos, e nós vemos isso no Brasil também, na formação de grandes empresas nacionais com a participação do BNDES. Então, temos novos aspectos a serem considerados e não podemos ficar prisioneiros de um setor apenas, temos que ter uma visão mais ampla. Então, esse foi o primeiro estímulo, né, à realização de um estudo com essa característica, que é o panorama das comunicações, das telecomunicações brasileiras. O segundo elemento que nos motivou é o entendimento que nós estamos tendo, né, da transição que está se observando na economia. Nós estamos saindo de uma economia sustentada no trabalho material para uma economia sustentada no trabalho imaterial. Ou seja, estamos deixando de estarmos influenciados, né, pelo predomínio do trabalho na agricultura, na indústria, na construção civil, mas cada vez mais por uma economia sustentada pelo setor de serviços, setor terciário. E no Brasil de hoje já responde por mais de 70% das ocupações. Nós estamos diante de uma nova classe trabalhadora, uma nova configuração do trabalho, e esses setores terciários, onde se inclui justamente as comunicações e telecomunicações, não é, representam um aspecto inovador de um processo alienante de ampliação da exploração do trabalho. Nós estamos diante de um processo de intensificação do trabalho no local de trabalho e um aumento, uma extensão da jornada de trabalho pelo uso recorrente das novas tecnologias de informação, né? Pela internet, pelo telefone celular, pelo tablet, enfim, os novos mecanismos de informação e comunicação que nos fazem prisioneiros do trabalho, não apenas no período que a gente está no local de trabalho, mas também fora do local de trabalho. Nós estamos levando o trabalho para casa, conectados com o trabalho 24 horas por dia. Ou seja, é uma época que nós estamos dizendo adeus ao descanso semanal remunerado. Uma pesquisa recente feita na Inglaterra demonstrou que o descanso semanal de 48 horas foi reduzido para 27 horas. Por quê? Porque as pessoas encerram a atividade na sexta-feira, mas continuam conectadas durante parte do sábado e durante o domingo já começam novamente a se conectar por intermédio da internet, do correio eletrônico, do telefone celular, e tudo isso vem ocorrendo diante de uma grande alienação, que não há crítica a essa forma de uso abusivo do trabalho. Se há mais trabalho, há mais riqueza, e essa riqueza não está sendo adequadamente repartida, de um lado, porque os sindicatos, infelizmente, nesse momento, não são parceiros do futuro, estão conectados com o passado, assim como os sindicatos de ofício, no final do século XIX, tiveram grande dificuldade de identificar as mudanças na base técnica da economia capitalista no final do século XIX. Os sindicatos hoje precisam estar mais atentos a essas transformações. E, em segundo lugar, também porque nós não temos pesquisas, estudos críticos que mostram essa realidade e que ajudam, inclusive, o próprio governo a tomar decisões, como é o caso de tributar essas novas formas de riqueza. Então, esse novo mundo do trabalho, né, que se conecta com a organização da economia em novas bases, precisa ser melhor conhecido no Brasil. E, infelizmente, nós estamos muito atrasados em termos de informação e pesquisa. O esforço que foi feito aqui, ele nos dá elementos, nos dá subsídios, né, para a transformação da realidade. Nós sabemos, não é, que o primeiro passo para mudar a realidade é conhecer a realidade. Se nós não conhecemos a realidade, nós não vamos modificá-la. Mas não são esses estudos, as publicações não mudam a realidade. Permitem apenas conhecer a realidade. Quem muda a realidade é o homem. Né? Os estudos mudam o homem. E se mudar o homem, nós podemos mudar a realidade. E esperamos que essa realidade possa ser mudada muito rapidamente no Brasil, e isso pressuporá pressão de todos nós que defendemos uma sociedade superior. Muito obrigado.